Graças a paz, amada igreja. Podeis assentar. O pastor Michael falou um assunto tão importante, tão comum a todos nós, né? Sim, esse texto ele fica evidente para nós a partir do momento que nós temos a palavra de reconciliação, nós temos o ministério de reconciliação, nós temos o reconciliador e nós temos o agente de tudo isso, que é o próprio Deus, né? Interessado como propósito, né? Então, muito propícia essa palavra, que a gente chama, assim, eu aprendi isso nos anos 90, como o ministério de todos, né? Ou seja, o ministério em comum a todos. Quem é que tem esse ministério de 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14 ali, mais especificamente da reconciliação? Quem tem esse ministério? Todos nós, sem exceção. Qualquer um que se denomine discípulo de Jesus, filho de Deus, já está chamado nesse ministério. E é interessante a parte B do versículo que o pastor Michael leu, que como se Deus estivesse rogando a nós, para que nós rogássemos pela parte de Deus as pessoas, né? Reconciliem-se com Deus. Olha a pregação aqui do Evangelho. Reconciliem-se com Deus. Uma pregação plena, né? Intencional, né? Dizendo para as pessoas, né, do mundo, né? Reconciliem-se com Deus. Tenham paz com Deus, que nem lá em Romanos também, né? Então, uma pregação purinha, né? Glória a Deus. Abram comigo também em Filipenses capítulo 3, bem rapidamente, o mesmo espírito dessa introdução que o pastor Michael deu sobre a evangelização. Nós vamos dar continuidade no capítulo 3 ali de Filipenses. Mas nessa noite a gente vai estar dando continuidade sobre, a gente vai chamar de a quinta verdade, ou a quinta marca bíblica, né, de uma igreja saudável. Evangelização, né, bíblica, que é o padrão que nós temos seguido aqui, né, em toda a Escritura, né. A partir do versículo 12, por favor, eu vou ler aqui com os irmãos. Filipenses 3, 12 diz assim: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso, né, por Cristo Jesus, que a gente entende que isso aqui, para aquilo que também eu fui alcançado, né? Como é que a gente sabe? A própria Escritura nos ajuda a entender isso, irmãos. Se nós abrirmos rapidamente aqui, 1 Coríntios 15, texto já bem conhecido nosso aqui também, né, nós temos aqui uma síntese muito importante da pregação do Evangelho, a partir do versículo 1, mas nós vamos, do 1 ao 4, mas nós vamos ler o versículo 3 apenas, para ganhar um tempo aqui. 1 Coríntios 15, 13 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então aqui o próprio apóstolo, né, nós estamos falando da Escritura, né? Ele foi movido, ele não foi inspirado, tá, irmãos? O apóstolo, o escritor bíblico, todos 40 ali, essa média, que escreveram a Bíblia, eles não foram inspirados, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Inspirada é a palavra de Deus. É muito importante entender isso, tá? Quem que é inspirado? A palavra. Não é o apóstolo, tá? Ele foi movido, santo, homem de Deus, ele foi movido, ele recebeu do Espírito Santo o quê? A palavra inspirada, divinamente inspirada, útil, proveitosa, né? Intencional para mudança, para conversão dos maus caminhos, para arrependimento de pecados, para fé e arrependimento de pecados, e também para pregação da mesma. Então a gente está falando aqui do que ele recebeu, também estou entregando, ele está dizendo isso, que é o Evangelho. É disso que ele está falando aqui. E ele vai repetir essa fala, irmãos, nas epístolas, viu? Que o que recebi também entreguei, ele vai ficar repetindo isso, que é muito legal, essa humildade do apóstolo ali, né?
um homem movido pelo Espírito Santo, né? Mas a guisa de introdução, como a gente fala, né? Vamos dar sequência. Eu quero que os irmãos abram agora em Marcos. Nós vamos fazer algumas leituras, tá, Marina? Obrigado por estar ajudando hoje, né? Peço oração, oramos lá, a Duda, a Aline e a Sofia não estão 100%, estão bem mal até, na verdade, mas a graça de Deus tem cuidado da nossa casa. Nós vamos ler Marcos 16, a partir do versículo 14. Famoso final de Marcos, retirado, né, de algumas Bíblias, questionado por outras, intencionalmente, pelo texto crítico que nós temos aqui acusado, denunciado nesse púlpito, como ensino falso, liberal, né, que tem implicações severas. Então, esse aqui seria o primeiro texto que eu ia ler, eu acabei lendo por situação da condução do Espírito Santo também. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, inclusive na evangelização. Às vezes a gente pega e bola todo um plano ali, vai para evangelizar certa pessoa, chega lá, o Espírito Santo muda tudo. E quando vem, a gente faz o que ele quer, porque ele sabe qual é o ponto daquela pessoa, qual é a situação daquela pessoa. E nós vamos ver como Jesus agiu em determinadas situações bem distintas. Nós não vamos ver todas, tem pelo menos 35 vezes, irmãos, que Jesus vai agir diferentemente na evangelização. Tem bem mais, mas 35 são notórias, assim, são muito claras. São situações assim incríveis, assim, que eu fiquei fascinado. Essa semana eu fiquei assim, parece que eu redescobri a evangelização, mas é um termo muito comum para nós como evangelho, porque é oriundo disso. E é tão familiar para nós porque nós vivemos, é o nosso estilo de vida, nós vivemos assim. Um dia, assim como se nós não lêssemos, nós não orássemos, nós não lêssemos a Bíblia e nós não evangelizássemos, é um dia perdido, é um dia inútil. É um dia que foi vão. Aquele dia não prestou. Se naquele dia tu não orou, tu não meditou na palavra e tu não pregou o evangelho, não evangelizou. Aquele dia precisava não ter existido. Na vida do cristão é assim, né? Então, Marcos 16, a partir do versículo 14, né, vai dizer assim: ele finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e aí ele aparece daquela forma, né, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Porque as mulheres já tinham avisado, já tinham recebido a comenda, a comissão, e os homens não quiseram acreditar nelas. Foram lá testificar, daí encontraram, não creram, e ele chega lá e repreende eles. É nesse sentido, ele vai repreender eles, porque eles foram incrédulos, né? Não as mulheres, aqui os homens, tá? Sendo bem específico, os 11, tá? E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, alguns, né? Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui tem os dois do caminho de Emaús, tem ali né? Aqui é um detalhe, irmãos, que eles estão num lugar de porta fechada, né? Ele aparece assim, ó, paz seja convosco. Tipo, imagina só, né? Não deu nem barulho na porta, nada, e aparece Jesus poderoso, né? Olha o poder de Jesus. Na mesa, né? No meio deles, assim, né? 15. Aqui sim, irmãos, começa uma grande comissão, e tem Bíblias, tem pessoas mal intencionadas ou muito ignorantes que retiraram isso aqui da Bíblia e questionam isso. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma ordenança do nosso Senhor e Salvador. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui nós lembramos de João 3, aonde ali perto do versículo 16, a gente já leu no outro, ele vai dizer que quem não creu já está condenado. Que aquele que amou mais as trevas do que a luz, lembram? Esse aí, lá em João está escrito que ele já está condenado, mas os dois textos eles convergem em si mesmo, tá? A Bíblia é inerrante, é infalível. E esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão
os demônios falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aleluia. Né? Ora, o Senhor, depois de ter falado, né, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando, né, com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então, nada melhor que começar com esse texto, né, recebido, esse texto fiel, que é a palavra de Deus. Nós aqui temos, né, as pessoas que nos assistem, né, nós temos aqui a Bíblia Sagrada, Almeida Corrigida Fiel, ACF, né, junto com mais 2 Bíblias no Brasil que nós consideramos, não por nós mesmos, mas Bíblias fiéis à palavra de Deus. Enquanto outras Bíblias têm feito um desserviço à teologia liberal, né? Aliás, um serviço à teologia liberal, um desserviço à nossa fé genuína, né? E as seitas mesmo, a seita católica, né, tem a Bíblia Nova Jerusalém, que eles julgam ser a melhor Bíblia, uma Bíblia herege, né? Eu não considero Bíblia, para mim né, é uma falsa cópia. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, assim como a Bíblia dos Adventistas também, os Adventistas também têm uma Bíblia, e outras Bíblias já estão tentando roubar esse final de Marcos. Então é bom lembrar disso. Por isso da importância de nós atentarmos à fiel palavra de Deus. Como a KJV, né, a fiel 1611, que é a King James, e a LTT, nosso irmão Hélio, né, a Bíblia de leitura literal do texto tradicional, né? Amém, irmãos? Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, evangelização, né? Agradeço aqui a minha filha, sempre criativa, né? Tentando ajudar a gente a visualizar, né? Nos ajuda bastante. Pode passar, Marina. Ó, evangelização bíblica, né? Então, aqui tem alguns textos que a gente precisa sempre lembrar. São textos, assim, muito importantes nessa chamada à evangelização. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 9, 22, 23, um texto muito conhecido, né, do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz assim: fiz-me como um fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Isso que nós vamos falar um pouquinho nesse período que a gente vai estar falando sobre evangelização, né? A gente não vai ter intenção aqui, falando de evangelização, eu creio que está no coração do pastor Michael também, de sacralizar algumas coisas, de demonizar outras, porque, irmãos, nem o Senhor Jesus fez isso, no aspecto de evangelização. Nós vamos ler alguns textos que vão mostrar isso, o apóstolo Paulo também, outros. Não pode ser antibíblico, não pode ser extra-bíblico simplesmente, mas se for assim com a intenção de levar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, né, pode ser que não nos agrade muito. A gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de evangelização, porque eu já vi isso. Eu estava uma vez num seminário de pastores e foi feita uma pergunta lá: quem aqui se converteu? Estava cheio, assim, tinha muitos pastores, devia ter uns 300 e pouco, né? Quem aqui se converteu por apelo? Aqueles apelos que se faz, que levanta a mão, repete uma oração. 99% do auditório levantou a mão. Então, a gente não pode simplesmente dizer que uma coisa não funciona se não é nossa experiência, tá? Se foi a experiência do outro, se foi genuíno, Deus sabe. Deus sabe. E Deus julgue, entendeu? A gente simplesmente não pode simplesmente achar que o fato de uma pessoa ter acreditado que ela fez uma oração, que ela levantou a mão e que o Senhor, né, que ela teve uma mudança de vida, tem evidências, ela tem que ter fé e arrependimento. Do contrário, fica difícil também a gente credibilizar pela Escritura, mas a gente tem que ter só um cuidado quando a gente questiona, a gente critica um certo método de evangelização. Os métodos não são vãos, não são. Nós vamos estar vendo ao longo do tempo isso também, né, nesses 3 encontros pelo menos. Vamos tentar desmistificar algumas coisas, né? O que se assemelha com o mundo, que não é evangelismo. A gente também vai falar o contraste, né?
que nós temos usado aqui nas quintas-feiras, nós vamos fazer aqui também. O que não é evangelização? Nós vamos falar aqui, entendeu? E nós vamos falar o que é e o que não é, para que fique bem claro para nós, definido, né? Isso aqui não é evangelização. A gente também vai ter essa ousadia de dizer, porque a palavra não sustenta, então, né? Ele vai dizer assim, ó, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser, né, também participante dele. Então aqui é a obra do evangelista, cabal. O apóstolo Paulo ele dizia isso, né? Então ele realmente fez isso, né? João 20, do 20 ao 22, texto muito tremendo, né? Eu já tive a oportunidade de pregar nesse texto, me alegro muito, né? E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, né? Para refutar a incredulidade deles mais uma vez, né? De sorte que os seus discípulos se alegraram, vendo o Senhor, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Aí aqui, prestem bem atenção nisso. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Todos que são chamados e atendem ao chamado de Jesus são enviados. Não há ninguém que Jesus não tenha chamado. O início de Marcos vai ensinar isso muito bem. Do capítulo 1 até o capítulo 3, 4, fica evidente isso. Todos que Jesus chamou para estarem com ele, Jesus fez o quê? Os enviou para pregar. Inclusive, é ali que a gente vê aquela chamada de 2 a 2, né? Do companheirismo, né? Como é bom, né? Durante a semana aparece lá uma mulher para a pregação do evangelho, daí a Bia lá resolve, vou mandar uma mensagem para a Silvia, vamos nessa. Aí vai as duas lá tomar um café, fazer uma visita para aquele contato, para aquela ouvinte do evangelho, e as duas vão pregar que nem está no evangelho. Isso é um método, chama como quiser. O mais importante é ir, irmãos. O mais importante é fazer, biblicamente. Entendeu? E pouco importa a experiência e a cultura nisso. O que importa é a obediência. Porque quem é chamado é enviado. E tu obedece quando tu é chamado, e tu obedece quando tu é enviado. É as duas vezes que tu obedece, não é só numa vez, né? Então, havendo dito isto, olha só que tremendo, ó. Ele está aqui, ele está garantindo a missão. Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha que tremendo isso. Às vezes a gente não lê essa partezinha. Muitos leem esse texto aqui, a gente não lê essa parte tão fundamental, que é a capacitação. É o operar do Espírito Santo enquanto nós estamos indo. Ele está operando poder para testemunhar, né? Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí, em todos os lugares, né? Até os confins da terra. Aqui em Capão, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo inteiro. É nesse sentido que ele está falando ali. Então, quem garante, quem dá o dinamis, né? O dínamos é o poder, é o próprio Espírito Santo que é enviado por Jesus. Ele vai dizer, não se preocupem com o que vocês têm que falar, porque daí o Espírito Santo vai lembrar vocês, né? Do que vocês contêm. Como é importante ler, encucar, guardar, esconder no coração a palavra, porque é isso que o Espírito Santo vai usar, irmãos. Ele usa a Escritura que tu contém. Por isso, habite ricamente, abundantemente em vós a palavra de Cristo. É por isso. É para esse momento da evangelização, né? Mateus 28, 17 ao 20, né? E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ó, os incrédulos de novo aparecendo. Depois eu vou explicar por que eu estou mostrando essa questão da incredulidade. Eu vou antecipar aqui, ó. Irmãos, quem não evangeliza é incrédulo. Resumidamente é isso. Já estou antecipando aqui. Eu ia concluir mais tarde, mas eu quero deixar claro isso. Uma evidência que uma pessoa é uma pessoa incrédula é que ela não prega o evangelho. Complicou um pouquinho, né?
Vamos desenvolver isso aí, nós estamos aqui para isso, para nós pensarmos, nós meditarmos na palavra. Então, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tinha os incrédulos lá, que a gente já viu nos outros textos. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, né, até a consumação do mundo. Amém. Palavras do Senhor Jesus, palavras de autoridade, que a gente pode chamar talvez do mandato da ressurreição. Alguns mais antigos, John Owen, outros usaram essa expressão, Spurgeon, que seria o Cristo ressurreto, né? Depois de ter ressuscitado, corpo glorificado, ele vem e dá essa comissão, né? Imperativo, né? Não é uma opção. Tem algumas igrejas, irmãos, que não entendem isso como uma ordenança, tá? Tem algumas igrejas que acreditam que isso aqui é uma opção. Discipulado, evangelização, né? Inclusive, tem igrejas que não acreditam na evangelização, né? Tem uma linha teológica que a gente conhece bem, eu não vou entrar no mérito aqui, que eles acreditam na eleição, que a doutrina da eleição dificulta o entendimento deles da evangelização, que é drástico, esse entendimento é muito, muito drástico, muito antibíblico. Como se, enfim, eu não vou me aprofundar nisso porque não precisa, né, pastor? Qualquer coisa a gente conversa sobre isso, mas tem, infelizmente tem. Aqui eu quero fazer um detalhe, irmãos. Dr. Martin Lloyd Jones, que vocês têm ouvido, um irmão piedoso, um homem de Deus, pregador expositivo, né, da palavra de Deus, ele disse assim, ó, que todo sermão, ele é evangelístico. E eu concordo com ele. O pastor Michael está expondo aqui Apocalipse. Irmãos, ele está evangelizando a igreja. Ele está evangelizando aos ouvintes. Nós sempre estamos sendo evangelizados e nós sempre temos que estar evangelizando. Isso é um bom princípio. Isso é um bom princípio desse irmão, né, Martin Lloyd Jones. Ele acreditava que cada louvor, né, ele baseou isso em Lutero também, não só seria uma pregação, mas seria uma evangelização. Cada oração, cada pregação contém ou não evangelização? Contém. Nós conseguimos enxergar esses elementos no louvor, biblicamente, na pregação e na oração de Jesus, dos apóstolos, a evangelização? Sim, nós conseguimos. Bate pronto, João 17, a oração sacerdotal, né? Todos lembram aqui. É uma evangelização, irmãos. Jesus está orando ali. Enfim, né? Marcos 16 a gente já leu, né? Lucas 19, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, a partir dos 5 ao 9, tá? Olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, né? Quadruplicado o que eu roubei, né? O que eu peguei que não era meu. Olha só as palavras de Jesus, irmãos. Disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, Jesus teve algumas situações no caminho de Jesus que elas eram necessárias para testemunho, para que nós mesmos viéssemos a crer. Essa é uma muito especial. E tem uma cultura que diz que foi Zaqueu que foi atrás. Não, foi Jesus que viu Zaqueu, foi Jesus que chamou Zaqueu, foi Jesus que se convidou para ir na casa de Zaqueu, foi Jesus, a salvação é plena de Jesus. Não teve participação de Zaqueu. Ele recebeu. O resto foi tudo o Senhor. Como a gente tem falado que é uma expressão que os irmãos
talvez não estejam tão acostumados, foi bem monergista. Foi uma operação totalitária somente de Deus, nesse sentido. E a resposta é que Zaqueu, ele se arrependeu ou não? Ele creu ou não? Né? A gente vê algumas evidências, chamou de Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, querendo restituir, reconhecendo que era pecador, que nem Pedro, né? Lembra que Pedro fala, Senhor, na tua presença eu sou um pecador, né? Quando na pescaria, lembra? Que história linda aquela, né? É nesse sentido. Pode passar, Marina, por favor. Vamos lá. Eu li antes os textos que era para nós ter um parâmetro, né, inicial, mas aqui é aquele textinho que os irmãos já conhecem. Até agora a gente viu a pregação expositiva, a teologia bíblica, preservação das escrituras e o evangelho, né? Estão todos interligados. Por quê? Porque a evangelização não existe fora da escritura, nesse aspecto. Então, ela precisa ser uma pregação bíblica, expositiva, a evangelização. Até nós vamos ver no material, irmãos, sempre, se possível, tá? Isso é um hábito que ele não é muito comum. Eu vejo isso mais, assim, eu consigo fazer isso, pastor Michael também, desde o ano passado a gente tem ido na casa de algumas pessoas evangelizar, e a gente sempre usa o quê? Para evangelizar? A Bíblia. Isso aqui é muito importante, irmãos. A pessoa vendo que tu está falando algo que não é de ti mesmo. E ela vendo o valor que tu dá para a palavra de Deus, isso é uma evangelização. Porque tu tá mostrando para ela qual é a fonte da tua fé, quais são os termos da fé, as condições, por isso a importância da Bíblia. Mas, que nem eu disse, nem sempre a gente vai poder estar com uma Bíblia em mãos, o códice, o livro. Às vezes vai ser o celular mesmo, mas mostra para ela, isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus, está aqui, Marcos. Deixa ela ter contato com o texto, com a escritura, tá? É muito importante isso, né? A teologia bíblica é o entendimento que a gente tem dessa pregação. A gente sabe que o centro da escritura é o evangelho. Então, evangelização é a pregação do evangelho. Não vamos ficar aqui filosofando. Na minha época, filosofando era, né, ficar enchendo linguiça, né? A preservação das escrituras, olha só aqui, Deus preservou sua palavra, logo seu evangelho, sua evangelização, aleluia? Não mudou, é o mesmo evangelho, é a mesma pregação. Não precisa de uma pregação aceitável, palatável, adocicada, não precisa. Não precisa, perdão, não precisa. A gente está aqui para conversar sobre isso também, tá? Mas vamos lá. A evangelização bíblica, eu quis mostrar que está tudo interligado, tá, irmãos? Ela é anunciar as boas novas do evangelho em toda a escritura. A toda a igreja, a toda a família, que são inicialmente as duas instituições de Deus, mas a todos os povos, tá? E em todas as línguas, assim como aquele que foi chamado é enviado, né? É um enviado no modelo bíblico, né? Ou nos modelos bíblicos, porque daí a gente vai ver algumas formas que eles foram enviados. Perdão, ali não está no plural, mas modelos mesmo. Tá? A mensagem não é para ser recebida e retida. Porque se nós temos omissão, irmãos, nós temos pecado. Toda omissão é pecado. Em alguns casos é crime e é errado se omitir. Se a gente vê alguém, irmãos, a passos largos indo para o inferno, a passos largos na perdição, obstinado, do seu jeito, oposto a Deus, inimigo de Deus. Se tu ama aquela pessoa de fato com o amor de Deus, irmãos, tu não vai te conformar, tu não vai aceitar aquilo, tu vai dizer a verdade em amor. Por mais difícil que seja. Tu vai ter coragem do Espírito Santo e tu vai dizer para aquela pessoa: isso que tu fazes não é bom. Tu está em perdição eterna. Teu rumo é o inferno. Com muito amor. Com muito amor. A mensagem não é para ser recebida e retida, mas para ser
recebida e transmitida. Nós não temos outra mensagem. Os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, não têm outra mensagem para comunicar, a não ser o Evangelho. Essa é a mensagem que nós temos que comunicar, irmãos. Não tem outra mensagem. É a única mensagem. Não tem outra opção, né? A igreja não prega ação social, corrente política, ideológica, ideologias humanas, filosofia, psicanálise. A gente já tem dito aqui, nós não pregamos outras coisas. Nem teologia. Pelo menos a nossa intenção aqui é pregar a Escritura. E somente a Escritura. Toda a Escritura, se possível. A igreja prega o Evangelho. Essa é a mensagem da igreja. O Evangelho são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos mudar essa pregação. Nós não temos essa autoridade. Nós não podemos mudar essa pregação. Os tempos mudam, as opiniões mudam, os homens, mudam de certa forma. O pecado não mudou. O estado pecaminoso não mudou. Mas os homens hoje são mais liberais, são mais anti-Deus, né? Mas a palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser cancelada, não pode ser aniquilada, irmãos. Assim como sua pregação, a pregação da igreja é a mesma e vai ser até Jesus voltar, nós não temos outra mensagem, é única. Porque Deus preservou sua palavra, logo seu evangelho, sua evangelização. Então nós podemos nos basear na Escritura para evangelizar, para falar do Deus Criador, desse homem no seu estado caído, pecaminoso, da obra, da vida, da ordem do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, da sua cruz, do seu sangue, do seu perdão, da sua justificação, tudo sobre Jesus, e da resposta, até a consumação dessa vida aqui, que o homem precisa dar. Fé e arrependimento, como nós aprendemos. Não tem outra resposta. Para a salvação, não. Ser fiel ao Evangelho é estar de acordo com Deus. É a única forma. É estar em paz com Deus. É a boa nova. Até porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós, está sem as pontuações, eu acho que foi na edição, nós não pregamos uma mensagem humana, nós não pregamos o resultado de uma pesquisa. Até, por sinal, vou mostrar algumas pesquisas aqui, mas são de algumas agências de missão, que é importante a gente ver a questão missional também, né? Mas não é exatamente essa aqui, de uma investigação do homem, Lucumbrara, ou o homem, observar a si mesmo, inventar uma coisa nova, moderna, contemporânea, mais atraente, né? Não, nós pregamos o antigo evangelho, o único evangelho, o evangelho mesmo, o evangelho de sempre, o evangelho de Cristo, bíblico. A gente não inventa a moda, não precisa, irmãos. Tornar palatável, adocicado. O evangelho da Bíblia toda, do Senhor Jesus Cristo. Dr. M. Bounds, disse, uma frase muito conhecida, eu vou citar aqui, o método de Deus é o homem. Ele vai explicar isso. Ele disse, ainda, Deus não unge máquinas, Deus não unge métodos, Deus não unge, Deus unge homens. O método de Deus é a igreja também, coletivamente, koinonia. Nós vamos ver que a evangelização depende muito disso, ninguém evangeliza sozinho. Tu pode ter, assim, uma evangelização informal, sem te desligar da igreja. Não precisa desligar da igreja para evangelizar. Por conta, assim, meio independente. Isso aí até é um assunto, nós vamos tocar isso em outros, na membresia também. Nós estamos ligados uns aos outros. Juntas e ligamentos, irmãos. Quando um sofre, os outros sofrem. Quando um se alegra, os outros se alegram.
Quando um está pregando, todos estão juntos ali. O gaúcho tem lá Daqui a pouco o gaúcho quer fazer de tempo em tempo lá um momento na empresa dele para ir lá onde nós e levar uma palavra e orar com todo mundo lá. Estamos juntos ou não? Estamos juntos. Então nós estamos juntos na evangelização. Daqui a pouco um irmão decide fazer um chá, um café em casa e convidar os vizinhos. Estamos juntos, irmãos. Sim ou não? É método, irmãos? Não vamos entrar nesse preâmbulo aí. Isso é ação. Melhor que qualquer outra coisa, irmãos, é fazer, é viver, é obedecer. Às vezes a gente não tem, talvez assim, aquela condição no pastor Maico, né, de ser tão claro assim, né, tão... Mas não tem problema. O que a gente pode fazer? Traz as pessoas para ouvir o pastor Maico. Funciona também. Porque às vezes tu é bom nisso. Às vezes tu não é tão bom em desenrolar uma linha e tal. E tu pega e chama a Marina, chama a Bia, chama a Silvia, para falar com a irmã, com uma mulher lá. Não precisa ter medo. Vamos junto. Comunhão. Dá frutos. A nossa relação tem que dar frutos. Tem que dar vidas para o Senhor, para a glória de Deus. E olha o que ele vai dizer, ainda ele disse, nós estamos... O que ele entende? Que Deus, né, disse, né, que os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens e mulheres que nesse sentido são cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, fiéis à pregação bíblica do Evangelho em toda a Escritura. É nesse sentido, não que são bons, mas são homens piedosos, homens que amam a palavra de Deus. Eu concordo com esses irmãos, queridos. Deus unge homens, Deus unge a sua igreja, porque o cabeça da igreja é ungido, é o Messias. Então a igreja já é ungida. Nós já recebemos o poder do Espírito Santo ao descer sobre nós para testemunhar. Já está, irmãos. Nós já temos essa presença sobre nós. Pode passar, Marina, por favor. Mais textos, glória a Deus. Textos sobre evangelização, sobre evangelizar. Ó. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os contritos de coração. Onde é que a gente lembra desse texto? Lá em Isaías 61. Né? O Lucas está lembrando, só que ali Lucas ele vai colocar uma palavra no grego que foi traduzida como evangelizar, lá é falar do ano aceitável, das boas obras, né, no caso. Também lá está falando em certo sentido. Lá em Isaías 61, tá, irmãos? 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Tinha aquela discussão lá, né? Foi Paulo quem morreu, foi, né? E ele vai dizer, ó, não em sabedoria de palavras, mas, né, aliás, para que a cruz de Cristo não, né, se não faça vã. A evangelização aparecendo, né? 1 Coríntios 9,18, logo, que prêmio tem? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar, né, do meu poder no evangelho, da condição dele. Ele era apóstolo, ele plantou aquela igreja, ele podia ter usado ali um autoritarismo, né, de uma posição, de um cargo assim, né, ele podia se e ele foi humilde, mais uma vez, né, tu vê o Espírito Santo, né, quebrando o homem, né, ele vai dizer, sendo cada vez menos amado, até odiado e amando mais, né. Efésios 2,17, vindo, ele evangelizou a paz. A gente leu recém num outro texto, né? Que era sobre a paz também, que o homem tem a paz com Deus, né? E a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, né? 2 Timóteo 4,5, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério em comum a todos nós somos evangelistas, irmãos. Vai ter um destaque lá, o de Efésios, né? Até não está aqui, Efésios 4. Nós entendemos que é um dom ali,
mas nós até não vamos entrar nisso. Hoje nós estamos falando de evangelização, então mas é bom nós sabermos que tem essa diferença, né? O evangelista. 1 Pedro 1,25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós lemos naquele texto inicial que Deus preservou sua palavra, logo o evangelho e o seu evangelismo, né? A sua evangelização. Então aqui, ó, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi o quê? Evangelizada. Que versículo tremendo, precisa bom. Ponto. Amém? Glória a Deus. Então, nossos objetivos, irmãos, que nós vamos ver nos próximos 2 encontros. O que é evangelização bíblica? Quem deve evangelizar? Muito interessante, mas hoje a gente já está dando um vislumbre, hoje é uma introdução. Como devemos evangelizar? A gente já vem falando sobre isso aos poucos. E por que devemos evangelizar? Tá? Marina, por favor. Introdução, né? Aqui, irmãos, isso aqui eu tentei fazer aqui, isso aqui é um texto antigo meu, quando eu ajudava num curso de teologia lá em Porto Alegre, numa igreja da Brasa. Isso aqui é um texto que eu usei para falar da história da igreja, e eu meio que adaptei ele, mas eu vou ler para os irmãos tentar entender. O evangelho todo a todos, né? Desde Moisés se escreveu sobre a mensagem da cruz. Isso aqui eu já botei, a mensagem da cruz eu botei agora, não tinha naquela época, né? Sobre o Deus Santo Criador, sobre o homem caído, sobre Cristo Senhor e Salvador perfeito. Isso já tinha. Sobre a resposta desse homem diante do justo Deus Pai soberano, até a consumação de tudo e de todos. Tá? Depois vai ter uma continuidade aqui, ó. Noé salvou sua família, né? A gente vê a obra que Deus fez através de Abraão com a fé, Isaac e Jacó. Deus ficou conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, através da sua mensagem, do seu evangelho e do que eles comunicaram ao mundo. Né? Eu acredito que Noé pregou 100 e poucos anos o evangelho e as pessoas não se arrependeram. Mas ele salvou 8 almas, sua família. É só um exemplo que eu estou dando, entendeu? Então eu quero mostrar aqui o evangelho, irmãos, em toda a escritura, como a gente tem falado. A evangelização, no caso, tá? Os patriarcas falaram, né, de Deus, né, o justo Criador e poderoso, Deus muito como um Criador, como um juiz, como um justo Deus, né? A gente teve os profetas, né, que falaram toda a mensagem sobre Deus também e apontaram para o futuro. Daí começa a ter não que lá em Gênesis, né, 3,15 não tivesse um apontamento para Apocalipse, até a gente já mostrou, né, a semente, lembra que a gente mostrou em Gênesis e depois em Apocalipse? Né, numa das reuniões, né? Os apóstolos pregaram o evangelho todo, também em toda a escritura. O apóstolo Paulo é dá para ver na pregação de Paulo, de Pedro, de João, dá para ver essa linha bíblica assim, né? Do evangelho sendo pregado, na evangelização, né? O Messias enviado veio e pregou o evangelho, né, de poder, né, de Deus para salvar, e salvou a todos que creram e se arrependeram. Que é o ponto culminante, na plenitude dos tempos, tudo que ele veio como homem, né, e fez de uma vez por todas. Né? O envio e revestimento do poder, né, do Espírito Santo, que é bom a gente lembrar aqui em Atos, ali no Pentecostes, né? Foi propagado o Evangelho de Cristo a partir dali com muito entendimento. Teve uma conversa que o pastor Michael teve comigo, que ele falou que realmente a gente pode entender que teve um amadurecimento ali, né? Do entendimento até então de Pedro. Nossa, em Atos 1 e em Atos 2, tu vê que Pedro assim, nossa, é tremenda a pregação de Pedro. Ela é inteira, ela é bíblica. E 3.000 almas se convertem. E que nem eu sempre digo, o apelo veio do povo, né? Pai, o que faremos? Arrependam-nos. Sejam batizados em nome de Jesus, né? Para a remissão dos vossos pecados. Recebam o dom do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo foi propagado no Evangelho de Cristo, de toda a Escritura, dando autoridade ao homem pela palavra e pelo poder do próprio Espírito para testemunhar, não dele mesmo, né? Mas da palavra de Deus e do Espírito Santo, em todos os lugares, né? Assim como as estradas de Roma serviram para propagar o Evangelho. Irmãos, isso aqui é bem importante, isso aqui é histórico, tá? As estradas de Roma
se tu estuda um pouco, tu conhece um pouco da história e da importância das estradas de Roma, tu vê a soberania de Deus, porque através das estradas de Roma, o evangelho foi para o mundo todo, irmãos. Deus usou o Império Romano para pavimentar uma estrada que os anônimos, os pregadores iriam pelo mundo inteiro, irmãos. Olha a importância disso, irmãos. Uma estrada para alcançar todos, porque Deus quer alcançar a todos, amém? Quer que todos cheguem ao arrependimento, todos os homens. A importância da língua grega, naquela época, irmãos, a língua grega é que nem o inglês. É uma língua universal. Se tu aprende o inglês, tu vai em qualquer lugar do mundo e tu consegue te comunicar. Com o português tu não consegue. Então, naquela época, qual era o inglês? Era o grego. Então, Deus usou a língua grega, a sabedoria de Deus, para alcançar o quê? Todos, novamente, para colocar à disposição de todos em evangelização o evangelho. Então, eu quero mostrar para vocês cada situação, Deus me dê condições para isso. A prensa mecânica de Gutenberg. Quem é que sabe o que é isso? O pastor Michael sabe. A Marina também. Deus usou isso, irmãos. Isso aqui é uma criação, não existia. Ela foi inventada. E aí Martinho Lutero imprimiu a Bíblia. E fez a Bíblia se popularizar, e fez a Bíblia chegar a todos. Porque não era todos que tinham acesso à Bíblia, irmãos. Olha o poder de Deus, irmãos. Parece que é só uma prensa. Que tem? Irmãos, tem muito a ver. A gente está falando de evangelização. Deus usou uma estrada, Deus usou uma língua, Deus usou uma prensa para imprimir literatura, Bíblia, palavra de Deus. Né? Foi fundamental para a Bíblia, e Lutero, e a Reforma Protestante e tal, né? Os avivamentos pentecostais, irmãos. Quem é contra a cruzada evangelística, irmãos, guarda o coração. Muita gente se converteu, sim, com George Whitefield, com Billy Graham, com tantos, com Spurgeon. Spurgeon pregava para a multidão que nem Jesus. Jesus pregava para a multidão também, irmãos. Cruzadas evangélicas, tem pessoas que têm um pé atrás. Eu não gosto dessas coisas aí. Cruzada evangelística vai muito dinheiro. O primeiro argumento é esse, né? Lógico, a gente sabe que tem os maus exemplos. Mas Deus é soberano ou não? Deus é, irmãos. E quem roubar da igreja, rouba de Deus. Quem roubar dos pobres, rouba de Deus. E vai prestar conta para Deus. Está ferrado. Não te preocupa com isso. Eu acho que foi o seu Gilmar que comentou comigo, né? Quando, certa vez, ele ouviu o Billy Graham, como foi importante no início para ele. Pregação do Billy Graham, quer dizer, tão questionado. Porque pregava para multidões e multidões e multidões, né? Qual é o problema, irmãos? Cruzadas evangelísticas, glória a Deus. Se tiver uma aqui em Capão, amém, glória a Deus. Né? Eu mesmo estou mudando um pouco isso, porque eu estava, né, numa linha um pouquinho mais radical com essas coisas, mas hoje eu entendo, Deus tem mostrado as coisas para nós com clareza. Os avivamentos pentecostais, Deus usou muito também, irmãos. Né? Pregando e manifestando o poder do Espírito Santo, enchendo as pessoas, curando, como está na Bíblia. A igreja nas casas, modelo bíblico, a mesma coisa, discipulado, a mesma coisa. Quando tu vai, a igreja primitiva, exatamente, é um termo que a gente pode usar, não tem problema. Só que ela não começou ali, o único entendimento é esse, ela não começou ali. Mas está tudo certinho, fora isso, entendeu? Ela começou nas casas, irmãos, não tinha prédio. Não tinha uma sala assim, era nas casas. Era com discipulado. E a igreja dizia, são os métodos de Deus. Pessoas. Sua igreja. Independente da experiência negativa ou positiva que alguém tem, a gente não vai pela experiência, a gente vai pelas escrituras. Jornais, literaturas, TVs, folhetos, etc. Irmãos, tudo funciona se for bíblico. Se o conteúdo for a palavra de Deus, se não for antibíblico, se não for extra-bíblico, amém.
né? A internet, né? Não podia deixar de falar, né? Pô, imagina ser uma gafe, né? As redes sociais, a gente tem volta e meia comentado, né? Devem ser, né, fundamentais nesse novo impacto, né? As pessoas, irmãos, a gente deve levar o evangelho, a evangelização onde as pessoas estão. Onde é que as pessoas estão, irmãos? Sinceramente. Ou senão ou no computador, né? Ou senão naquela maior, né? São telas, irmãos. O que nós vamos fazer? Vamos lá, irmãos. Vamos pregar lá. Que em algum momento do dia ela leia lá, arrependa-se. Porque abriu lá no teu Clair, gaúcho. Ainda dá tempo, arrependa-se e se converta. Jesus te ama. Aqui mudou o dia do cara. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé para isso. Né? A pregação do evangelho bíblico e verdadeiro. Né? Não é a pregação, né? O pastor Michael chamou a atenção esses dias, né? O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Tem outros evangelhos ou não? Tem. Se tem outros evangelhos falsos, que é do homem ou de um anjo caído, anátemas, também tem uma evangelização falsa. Sim ou não? E os carinha do terno preto, aquele, do livro lá do morto, lá. Os mormons. Eles fazem uma falsa evangelização. E os testemunhos de Jeová, mais falsa ainda. Pode passar, Marina. Então, ali eu quis mostrar uma linha para os irmãos, né? Aqui só lembrando o conteúdo, só para nós não perder, né? Aqui, olha só o que eu achei, pastor Michael, né? J.I. Parker, um irmão querido, um teólogo de respeito, um homem bíblico, né? É errante, é falível, mas é um homem de Deus. Olha só que ele escreveu isso aqui, na verdade mandaram para mim, né? Em uma palavra, o conteúdo da mensagem evangelística, né, da evangelização, é o evangelho de Cristo e do Cristo crucificado. Já gostei aí do início, né? Gostei bastante dessa, e ressurreto, né? A mensagem do pecado do homem e da graça de Deus, da culpa humana que nós herdamos, né? A natureza e a culpa pecaminosa sobre nós. Por isso estamos sentenciados até encontrarmos com o Salvador, ao inferno, à perdição eterna, né? Até que sejamos salvos, né? Do perdão divino, do novo nascimento e da nova vida por meio do dom do Espírito Santo. Trata-se de uma mensagem composta de 4 ingredientes essenciais. J.I. Parker escreveu isso na época dele. Ele é de um outro tempo, irmãos. Ele não é do mesmo tempo que nós. Ele já é falecido há muito tempo. E olha o que ele escreveu, ó. Primeiro, a mensagem sobre Deus, que é o que a gente vem aprendendo aqui. Segundo, a mensagem sobre o pecado, que aqui vamos falar sobre o homem caído, a queda. A mensagem sobre Cristo. E depois, a mensagem que é um apelo à fé e ao arrependimento. Né? Glória a Deus, né, por isso, que é uma tentativa nossa de tentar estabelecer um padrão, como a gente tem tentado mostrar. Nós chegamos para uma pessoa e a gente fala assim, ó, tu sabia que tu tem um Criador, um único Criador, e Ele é Deus, um Deus santo, um Deus reto, justo, um Pai, e tu sabia que todos nós pecamos e nós estamos separados desse Deus em perdição eterna? E tu precisa ter paz com Deus, tu precisa crer e te arrepender. E tu sabia que Cristo é a resposta para isso? Cristo pode te dar perdão dos teus pecados, te reconciliar com Deus novamente, pela cruz, pelo seu sangue, te justificar, te remir, te salvar, te dar, né, o Espírito Santo te fazer uma nova criatura, regenerada, um novo nascimento. Mas para isso tu tem que saber, tu tem que dar uma resposta. Fé e arrependimento. Pronto. Tu tem uma estrutura completa. O quadro todo. Não falta nada aí. Dentro disso tu pode desenvolver, cada uma tu pode desenvolver de uma forma mais profunda, mais ampla, biblicamente. Pode passar, Marina, por favor. Ó, ali faltou perdão, irmãos. Evangelização dos improváveis, anônimos, desconhecidos, dos comuns. Daqueles que não precisam de título,
não precisam de fama, não precisam de estrutura, mas que eles vão e pregam. Olha lá. Ó, olha só que eu dei uma pesquisada, eu me esforcei, tá, irmãos? Lá em Números 11, 26 e 29. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Aqui eu quero mostrar mais o espírito disso que eu estou falando, tá? O entendimento disso. 2 homens, o nome de um era Eudade e de outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito Santo, tá, irmãos? Porquanto estavam entre eles os escritos, né? Ainda que não saíram da tenda. Ou seja, esses 2 jovens, eles não podiam estar ali, tá? Mas eles acabaram estando ali. Daí olha o que aconteceu. E eles profetizavam no arraial. Então, correu um moço e anunciou, ele pegou ele, X9, né? Foi lá para Moisés, olha o que está acontecendo. Eudade e Medade estão lá no arraial e estão profetizando no arraial. Eles pensaram que Moisés ia mandar matar os 2. No mínimo, ia mandar... Olha o que Moisés vai falar, irmãos. Porém, né, todavia, entretanto, mas, né, disse, tu tens ciúmes por mim? Olha que resposta incrível, irmãos. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha a alegria de Moisés. E que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Aqui está falando de todos, irmãos, de cada um. Todo o povo. Olha que tremendo entendimento de Moisés, irmãos. Moisés visionário, né? Tipo assim, né? Porque ele podia simplesmente aplicar um castigo para os 2, né? Que a princípio não era para eles estarem lá. Mas Deus mostrou para Moisés o coração daqueles jovens, porque Deus conhece o interior. E quem fez eles profetizar foi o Espírito Santo, irmãos. Por isso que Moisés, que tinha o Espírito Santo, também identificou, reconheceu ali a atuação do Espírito Santo. Vamos lá, Lucas 9, 49 e 50. Respondendo, João disse, mestre, que é bem conhecido lá os filhos do trovão, né, lá os irmãos, né? Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco, né? E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Olha o entendimento do Senhor Jesus, irmãos. Queriam censurar, né? Esse aí não anda com a gente. Mas Jesus conhecia o Espírito. Jesus sabia do que se tratava. Era o Espírito de Deus. Filipenses 1, 14 a 19. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Que tremendo, hein, irmãos? Era para eles ficarem tudo, né, acovardados, né, tímidos, mas não, irmãos, eles se encorajaram, prenderam o nosso líder, vamos, né, vamos transtornar o mundo agora, vamos botar fogo, não, estou brincando. Verdade é que também alguns pregam a Cristo. Esse texto eu nunca vou esquecer, o pastor Michael leu uma vez na mesa, com a gente tudo junto aqui, né, porque nós tínhamos a mesa, uma hora pode voltar tranquilamente, era muito, né. Eu lembro quando o pastor Michael leu e explicou uma coisa bem legal desse texto, né? Pregam a Cristo por inveja e contenda. E tem uma vírgula, no primeiro momento parece uma coisa, lógico, é errado, assim, né? Não vamos também, né? Mas olha só o apóstolo, né? Mas, outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Mas o que importa isso? Olha só as palavras do apóstolo, nos trazendo uma reflexão essa noite. O que importa, irmãos, isso? Se a cor da parede... É uma noite de reflexão.
Nós não precisamos mudar nossa identidade, não é esse o ponto. Mas que a gente tenha cuidado, assim, um pouco com as nossas... Eu falo muito mais, corta para os dois lados, tá, irmãos? É uma espada. Para vocês também aí, tá? Estão aí enxergando aí. Corta para os dois lados. Entendeu? O que importa? Cor da parede, se faz, se não faz, se é assim, se é assado. Contanto que Cristo... Esse é o ponto, que seja o evangelho de Cristo, que seja bíblico. Essa é a única coisa que importa. Se não tiver nesse parâmetro, daí sim, né? Seja anunciado de toda maneira. Irmãos, de toda maneira no grego e de toda maneira no grego. Ou com fingimento ou em verdadeiro. Complexo, né? Complicado isso aí, né? Mas sabe o que remete isso aqui, irmãos? Soberania de Deus. Nesse ponto aqui, é pura soberania de Deus. Deus pode tudo. Embora a gente não entenda, mas Deus pode. Deus pode, irmãos. Ele usou o faraó, lembra? Aquela coisa. Às vezes era o faraó e às vezes era Deus. Às vezes era o próprio faraó que endurecia o coração ali, orgulhoso, e às vezes era Deus endurecendo o coração do faraó. E usando para juízo na rebelião do povo e outras coisas mais. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará o quê? Salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Mais um texto. Esse aqui é um texto muito tremendo, irmãos, muito tremendo, da dispersão, né? E os que foram dispersos pela perseguição. Olha que texto lindo, irmãos. Prestem muita atenção nesse texto. Que sucedeu por causa de Estevão. Lembra que mataram Estevão, né? Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, né? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu. Irmãos, eles viram o diácono, o servo de Deus, sendo morto publicamente. E eles foram dispersos, que talvez eles morressem também. E eles saíram pregando, irmãos, na ousadia do Espírito Santo. Pregando. E Deus deu crescimento, a palavra crescia nesse sentido, como dizem Atos. A palavra era anunciada, ela crescia e crescia o número dos salvos. Quando a palavra fala que a palavra crescia ali em Atos, é sobre isso, é sobre evangelização, é sobre o número de pessoas, é quantitativo. Porque a qualidade é a Escritura. Logo, a quantidade também advém do fruto da Escritura. Então, eu quis mostrar, né, os improváveis, os anônimos, os desconhecidos. Imagina aquela estrada de Roma, irmãos. Alguém recebeu o evangelho, um sapateiro, um padeiro, uma costureira, iam passando pelaquela estrada, pessoas improváveis, anônimas, comuns, iam pregando o evangelho a todos, em todos os lugares. A gente sabe muito sobre Paulo, sobre Pedro, né? Mas, irmãos, quem pregou o evangelho para ti? Quem é que falou de Jesus para ti? É uma boa, pensei nisso agora, é bom nos lembrar aqui. Um carinho de quem teve coragem de chegar para ti e dizer assim, olha, Deus tem um propósito na tua vida, Ele te criou para te viver para Ele. E do jeito que tu pode ir para o inferno, tu está em pecado, mas Jesus pode salvar. Enfim, talvez não foi assim. Talvez Ele só disse para ti assim. Tu imagina lá aquele homem que ele era um coxo, se eu estou me lembrando, 38 anos no tanque de Betesda, né? Ele estava ali e a água mexia e ele não
Ele dizia, não, mas ele murmurando ainda, Jesus falando com ele, ele preocupado em reclamar para Jesus, não, mas ninguém me ajuda. Estou sempre aqui, mas alguém passa por mim e entra e é curado. Jesus pregou para ele igual Jesus pregou para Nicodemos. Porque para Nicodemos Jesus falou, é necessário, te importa nascer de novo. Se Jesus falasse para esse homem que ele tinha que nascer de novo, ele ia falar assim, eu não quero. Para viver essa vida que eu já vivi, eu não quero. Então, vocês veem como Jesus é sábio? O que Jesus falou para ele? Tu quer ser curado? E ele, então, levanta, pega o teu leito, vá, não peques mais, porque se voltares a pecar, sobrevirá ainda sobre ti coisas ainda piores. E aquele homem, assim como o ladrão da cruz, Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, que ele tinha que tomar ceia, que ele tinha que ser batizado. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui tirando a ortodoxia, as ordenanças, não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou mostrando para vocês como a gente tem que procurar entender biblicamente muitas coisas. Porque Jesus, ele é tão Senhor, ele é tão Deus, e ele conhece o homem, ele não precisa que ninguém dê testemunho sobre o homem. Está em João. Quem precisa me dizer quem é o homem? Eu sei quem é o homem. Então, nesse aspecto, irmãos, Jesus, pelo menos umas 35 vezes, ele vai alternar sobre situações. Ele vai pegar uma mulher, como a mulher samaritana, que todos nós conhecemos, e ele vai ensinar ela, através da própria teologia errada dela, que Deus procura adoradores, não é nenhum lugar. Mas que ele também é o lugar, que ele é a salvação, mas ali ele está preocupada com o lugar. Não é, Deus está procurando homens e mulheres adoradores em espírito e em verdade. Em mim. Não é no monte, não é em Jerusalém. Então tu vê Jesus pregando de várias formas assim, e a gente fica assim, tá, e agora? Qual que é o método? Jesus sabe. E o Espírito Santo vai nos guiar, irmãos. Talvez tu vai chegar e vai abraçar uma pessoa e vai dizer assim para ela, tu não foi criada para viver assim. Eu sei por que tu foi criada. Tu quer saber? Ela vai dizer, eu quero. E tu vai ter a oportunidade de levar aquela pessoa contigo. Ou ir na casa dela, e tu vai poder apresentar Jesus para ela, não um método, irmãos, mas o Senhor, o Salvador, nosso Deus, que criou, que tem um propósito, que pode perdoá-la, que pode salvá-la. Basta ela crer, se arrepender. Se cada um de nós aqui pudesse dar um testemunho, ia ser testemunho muito diferentes de como foi sua conversão. Porque não existe uma forma, irmãos, de pregação. Mas existe um só evangelho. Vocês entendem? Isso a gente precisa dizer que existe um só evangelho. E existe só uma Bíblia. E existe só um Jesus. Lembra dos outros cristos? Tem os falsos. E tem os anticristos também, não se esqueça. Né? Pode passar, Marina. Então, aqui alguns textos também, acho que são relatos, irmãos, do próprio Novo Testamento, no Antigo, sobre o compartilhar da fé, sobre Deus, sobre a criação, sobre salvação, que os apóstolos, que os escritores bíblicos vão lembrar lá, aqui Moisés, Abraão, Isaías, Noé, vocês estão vendo? Tem sobre Enoque, tem... Eu quero mostrar para os irmãos, essa pregação sempre houve, irmãos, esse compartilhar da vida e da palavra de Deus. Isso tem desde a época pelo menos ali, quando Moisés começou a escrever Gênesis, ele estava escrevendo, ele estava evangelizando.
Esse que eu quero dizer, nesse aspecto. Mas uma coisa que fica nítida na vida de todos eles, de todos esses homens que a gente citou desde o início, é um estilo de vida. É uma vida de temor, de conhecimento, mas também de amor, de reverência a um Deus vivo, a um Deus justo, criador, poderoso, um Deus que é amor, mas é um estilo de vida. A nossa evangelização, irmãos, é a maneira pela qual o mundo muitas vezes vai ler uma Bíblia. Isso não é filosofia, isso faz sentido. A partir do momento, se tu vive as Escrituras, se tu vive o Evangelho, as pessoas vão ver em ti. Mas elas precisam ouvir também, nunca se esqueça disso. Precisam ouvir o Evangelho. E vão ver o Evangelho na tua vida. Teu estilo de vida vai comprovar tudo que elas estão vendo. Quando tu falar, então, vai ser uma maravilha, deve ficar completa. Pode passar, Marina. Né? Olha aqui, ó, o evangelista, né? Aqui são textos que eu separei para nós ver essa questão. A evangelização, ela é muito clara na Escritura, principalmente no Novo Testamento, então, né? Aqui sobre o evangelista, vai passando, Marina. Sobre a pregação, ó, em toda a Escritura. Então, ali, ó, eu lembrei de Isaías, Obadias. Eu vou ler esse aqui de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Aqui, né, a gente pode dizer que Edom, ele era, digamos assim, o inimigo de Israel. É a questão de Esaú e Jacó. As duas descendências, né? Vocês lembram, né? Os filhos de Isaac. Né? E tem vários textos, né? Ali Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, né? Para te ver, ó, às vezes as pessoas não vão dar crédito à nossa pregação. Então são vários textos que eu vou disponibilizar sempre para quem quiser, né? Pode passar, Marina. Aqui sobre a comunicação, né? Comunicar e comunicação, ó, também é uma forma de evangelizar, é o mesmo sentido, né? Do evangelizar, de comunicar o evangelho, né? É o mesmo sentido, irmãos. Não estou dizendo que é a mesma palavra, estou dizendo que é o mesmo espírito, o mesmo entendimento que eles tinham, né? Por exemplo, de Paulo, chamando a si, né, um dos centuriões disse: leva este jovem, né, ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe comunicar. Nesse sentido aqui, era uma coisa importante que esse jovem estava indo a mando de Paulo para comunicar. Então, eu só quis usar o exemplo da palavra, comunicar. Depois eu começo a mostrar mais claramente, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, né? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, né, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Que os falsos, né? Quando ele está falando aqui, irmãos, ele está falando sobre o Evangelho, porque ele conhecia o Evangelho, ele conhecia as Escrituras. Ele está sendo pontual aqui. Pode ser que eles tivessem vindo lá de Atenas, eram filósofos, tinham um conhecimento humano, mas para ele não importava isso. Ele queria saber alguma coisa sobre Cristo, sobre Deus. Ele não recebeu nada desses caras, né? Então, sobre comunicar e comunicação, né? Testemunhar e falar, ó. Então, essa linha aqui é sobre testemunhar, ó. Atos 1:8, 1 João 5:10, o 1:8 a gente já falou, né? 1 João 5:9, né? Ó, 1 João 5:9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu o seu filho, né? Testificou. Que de seu filho testificou, perdão. Então aqui ele está lembrando para os irmãos ali do testemunho de Deus que ele estava representando. Que era confirmado pelo próprio Deus. Olha que tremendo isso. Quando nós estamos testemunhando, a gente está representando quem? O próprio Deus. Quando nós estamos pregando o quê? A palavra de Deus. Quando nós estamos vivendo na nossa família lá, com nossas esposas, maridos, filhos e filhas, nós temos que comunicar o que para eles? A vida de Deus.
a palavra de Deus. Começa lá a evangelização. Né? Pode passar. Ou falar, ó, daí texto sobre falar, bem claro. Evangelização, então, a escritura, disputavam. Isso aqui é, digamos assim, apologeticamente. Irmãos, a gente trabalhar na apologia, tá? Digamos assim, isso é evangelizar? Não é necessariamente. Tá? Defender a fé, discutir, disputar, mas ela é uma ferramenta que a gente pode usar na evangelização. Então, às vezes, a gente tem que cuidar para não ficar disputando muito, discutindo muito e perder a oportunidade de pregar a verdade, que é o mais importante. Todos nós. Tem que saber o momento de parar de discutir, viu? Sendo bem direto. E fala o Evangelho. Comunica o Evangelho. Com clareza, biblicamente. Né? Então, aqui são vários exemplos, né, que eles estavam sempre disputando, falando, mas o intuito deles era ganhar almas, era pregar o Evangelho. Então, o modelo bíblico que é o modelo que a gente tem que seguir, não esse modelo nosso, que é tipo assim, ganhar uma discussão, cancelar o outro, como é que é, lacrar. São linguagens atuais, né? Deixar o outro sem palavras, enfim, pode passar. Aqui algumas considerações que eu queria... eu preferi... Isso aqui é o John Wimber. É muito interessante. Isso aqui um tempo atrás. A gente ter falado muito do pastor Eloy. A gente orou um bom tempo. A gente tem orado pelo nosso irmão querido, né? Amado do Senhor. Isso aqui eu trouxe uma vez que ele pediu para mim trazer umas palavras lá às 6 da manhã na oração lá no Seu Gilmar, lá na BZN. Eu preferia orar por 1000 pessoas, mesmo que apenas uma seja curada, do que não orar por ninguém e ninguém ser curado. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei da importância da fé e da prática da fé. A gente tem que orar, irmãos. Tem que orar. É isso que a gente faz, a gente ora. Esse é o nosso trabalho, entendeu? A gente ora. Não está a fim de orar, ora para ficar com vontade de orar. E ora até orar, naturalmente. Tem que orar sem cessar. Orar. A vida do cristão, lembra que eu falei? Se tu viveu, tinha gente que não estava aqui, né? Se tu viver um dia sem orar, sem ler a palavra, meditar e sem pregar o evangelho, aquele dia foi em vão. Foi um dia perdido. Nós temos que chegar nesse ponto de vida. Anunciar o evangelho a todos. Né? A igreja, isso aqui é uma frase, uma ministração, né? A igreja não conhece o Deus que tem, por isso não ora. Se conhecesse, oraria muito mais. Né? Um dia sem orar, está aqui, também foi colocado, a Duda botou, né? É uma frase minha também. Um dia sem orar, ler e pregar a palavra de Deus é um dia totalmente perdido, vão. Né? Por trás de cada conversão há uma oração, uma pregação e um convite. Irmãos, o convite, não tem problema com o convite. O convite é tão bíblico quanto a gente imagina. Convidem para tudo. Inclusive para tomar um chazinho. Em casa, ou tomar um cafezinho. É bom, irmãos, cafezinho é bom. Mas melhor ainda é a palavra. Faz o quebra-gelo ali, prepara, né? E ó, a verdade em amor. O evangelho purinho. Que bela refeição. Que bela conversa. Poderosa. Então, por trás de cada conversão tem isso, irmãos. Uma oração, uma pregação e um convite. Né? Mesmo que não orem, isso aqui é David Wilkerson, eu amo isso aqui. Também é no nosso grupo lá com o pastor Eloy. A gente tinha uma coisa, porque nós, às vezes só ia só 3, né? O seu Gilmar conhece bem, às vezes ia só tu, né, seu Gilmar, e ele, né? Já aconteceu comigo isso também, nós estávamos conversando com o seu Gilmar. Às vezes a igreja lá tinha 100 homens, quando vezes só tinha 3 na oração, né? Daí a gente tinha essa frase do David Wilkerson, né? Não é nossa. Mesmo que não orem, não preguem, não chamem os perdidos, né? Eu vou orar, vou pregar e vou chamar os perdidos para Cristo. Uau! Glória a Deus! É isso mesmo, irmãos. Mesmo que não façam, eu vou fazer nesse aspecto. E vou influenciar as pessoas ao meu redor. Minha família, os irmãos, os amigos. Né?
Todo cristão deve estar pronto para pregar e morrer, né? Isso aqui é bem antigo também, né? Porque ou tu faz isso ou tu é um impostor, né? Se o homem soubesse a perdição e o inferno terrível que está por vir, ele correria para os braços de Cristo e priorizaria em tudo a Deus. Mas muitíssimo mais iria correr por amor, para amar a Deus acima de tudo. E se soubesse o que o aguarda em Cristo na vida eterna nos céus. Talvez uma das razões que nós precisamos, a compreensão que nós precisamos da evangelização inicialmente, como a gente está falando hoje aqui da introdução, irmãos, passa por aqui, por ver esse drama, por ver quão terrível é a perdição, o caminho das pessoas sem Deus. E quão maravilhoso é o caminho com Deus. Esse contraste é importante ter entendimento, porque isso te motiva a querer salvar, que nem Paulo disse antes, quero salvar alguns, mas é tantos quanto eu consiga, né? Eu imagino que é isso que ele quis dizer. Tantos quanto eu conseguir. Essa é a intenção, né? Dele, né? Tem aquele filme A Lista de Schindler, que ele consegue salvar muitas famílias ali e tal. Aí ele vai dar uma entrevista, ele ganha um prêmio lá, daí a jornalista pergunta para ele se ele... Eu acho que tem momentos que ele fala de arrependimento, ele fala assim, ó, esse anel que eu tô, isso aqui eu podia ter salvado mais tantas. Ele estava ainda pensando quanto ele podia ter salvado. E ele salvou bastante gente, né, no aspecto ali daquela época, nazismo todo aquele terror, né. Então, isso é uma coisa importante da gente entender, assim. Pessoas estão morrendo, gente. Estão perdidas, indo para o inferno. O que a gente vai fazer a respeito disso? A gente não pode ficar omissos em relação a isso. Mas é isso, irmãos. A nível de introdução, o que nós queremos fazer também é, no próximo encontro, mostrar para os irmãos alguns exemplos bem claros que estão aí também na apresentação, né, da evangelização de Jesus, que a gente pode enxergar hoje, dos apóstolos, que a gente pode enxergar hoje na igreja, que são possíveis, e aquilo que não é também, né, que a própria Escritura vai mostrar que não é. Esses contrastes, né? E também vamos falar sobre missão, que é importante falar também sobre a missão, né? A importância da igreja investir nos missionários, que a igreja tem feito. Glória a Deus por essa igreja, né? Que tem, né, famílias missionárias e isso é o que Deus espera de nós, nas nossas obediências. Mas é isso, irmãos. Deus nos dê graça, a gente possa estar refletindo sobre a evangelização, o estilo de vida que a gente está levando. E desde que a gente acordou até a hora de nós dormir, a gente sempre fique pensando numa oportunidade no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, na minha vizinhança, até no meio da igreja, para os novos. Como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso conduzir alguém ao conhecimento desse Deus Criador, né? Deus justo, desse Pai, da condição do homem, da salvação em Cristo, dessa salvação, né, dessa resposta que o homem tem que dar. Tudo isso, irmãos, depende muito da prática. A nossa fé bíblica precede a nossa ação bíblica nesse aspecto. O nosso estilo de vida não é um método, mas nós somos o método. Deus acaba nos usando para alcançar as pessoas. Deus vai usar a Bia para alcançar pessoas que nenhum de nós aqui poderia alcançar. Vai usar a Emanuela também, Samuel, o Adriel, o seu Gilmar, o Gaúcho, a Silva, Maica, a Marina e eu. Cada um Deus usa numa determinada grupo de pessoas, situações, que era para nós estarmos ali. Naquele momento o Espírito Santo vai nos usar com autoridade, com graça. E que a nossa vida não seja vã. Em nome de Jesus. Amém?